pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido podcast Por Falar em Consultório, onde a gente traz aí médicos e outras referências do setor de saúde para bater um papo e levar esse conteúdo para todo mundo aí. E estamos muito animados hoje de trazer uma pessoa que é médico, mas que não atende em consultório, enfim, tem uma trajetória super legal. Tá aqui com a gente, né, o Thiago Igor, que tem, enfim, cardiologista de formação. Trabalhou muito tempo no hospital, teve consultório, acabou migrando para uma carreira mais corporativa, em startups especificamente, né? Virou uma grande referência aí no LinkedIn hoje em dia, na área da saúde. Então, enfim, acho que tem muito aprendizado aqui, tanto para médicos quanto para empreendedores. Obrigado aí, Thiago, por topar bater esse papo com a gente aí. Com certeza, Carlos. Obrigado pelo convite. Eu sou um médico aposentado, né? Gosto de brincar, aposentei o estetoscópio, mas tenho muito carinho pela rotina assistencial e me desenvolvi muito na carreira assistencial acadêmica e aí fiz uma carreira, teve uma bifurcação na minha carreira e fui para um lado de gestão, inovação, tecnologia. Tenho aprendido bastante, quero compartilhar um pouco com vocês hoje. Legal, e conta um pouquinho assim da trajetória, como é que foi a questão de virar médico, né, de estudar medicina, o que você imaginava e com o tempo o que foi surgindo de novo conforme você foi entrando nesse mundo aí. Legal, cara. Vou começar contando uma história rápida aqui que resume um pouco disso. Eu quero que imagine uma criança ali de 4, 5 anos de idade, na meados da década de 80 em São Paulo, brincando embaixo da mesa de um médico, que era o meu pai, que foi um dos primeiros cardiologistas da Moca. E eu nasci e fui criado nesse ambiente de saúde, né? O meu pai, ele teve um hospital aqui em São Paulo, de pequeno, médio porte. E, cara, eu nasci no corredor de hospital, assim, então Todo mundo nasce no hospital, mas você continua no hospital, né? Você fala que você nasceu no hospital, às vezes a pessoa fala, não, nasci no escritório, você nasceu, mas continuou no hospital depois. Exatamente. Então, quando eu era adolescente, assim, meus amigos, pô, vamos sair, vamos fazer alguma coisa hoje? Eu falava, cara, vamos, eu tenho que receber um auditor da Sul América, resolver uma coisa para o meu pai, ajudar ele, e aí depois eu consigo, a gente sair e fazer alguma coisa. Então, saúde sempre teve muito no meu dia a dia, no meu DNA. E se ajudava ali, de fato, algumas coisinhas? Ajudava, assim, era um hospital familiar na época. Então, meu pai é cirurgião cardíaco, teve formação na equipe do Zerbini, no Hospital das Clínicas. Minha mãe é nutricionista e virou a CFO, diretora financeira. Então, assim, era aquela coisa, a família toda se ajudando. Então, eu tenho 3 irmãos, 2 mais velhos e um mais novo. Então, a gente acabava tendo muita essa interação, assim, dentro da empresa. A empresa era parte da família também, era uma rotina da família também. Então, tinha o lado de saúde, tinha assistência, mas tinha gestão também, né? Então, tinha os dois olhares ali. Exato, que é um pouco do que eu gosto muito de um influenciador no YouTube que também é médico, chamado Ali Abdaal. E ele fala muito sobre as vantagens desleais. O que é isso? É meio que você olhar para a sua carreira e pensar o que eu sou, o que eu estou no P90 ou P95 de performance em relação aos meus pares. Quais são os meus diferenciais frente aos outros. E usar isso para potencializar a sua carreira. Então, eu acho que eu olhei em algum momento da minha carreira, que eu vou contar aqui também rapidamente, mas eu fiz isso e percebi, poxa, cara, eu sei muito sobre gestão de clínicas, hospitais, versus os meus colegas e pares. Será que se eu colocar energia e me dedicar, será que não vai dar frutos? E acho que agora começo a colher alguns deles, né? Legal isso que você falou desse influenciador. Eu tinha visto o Scott Geller também, que é um outro cara bem comum falar sobre isso. Ele critica muito esse negócio de siga a sua paixão e tudo mais. Ele falou, você não tem que seguir a sua paixão coisa nenhuma. Você tem que ver o que você é bom e fazer isso, né? Porque aí você vai ter, em geral ele até tira sarro de que os grandes caras de sucesso que falam para você seguir sua paixão, em geral tem uma siderúrgica ou uma coisa que é zero paixão, né? Assim, não, ninguém pode ficar apaixonado por ter uma siderúrgica, mas em geral não são pessoas que construíram coisas assim super apaixonantes, assim, exatamente. Então é isso, segue o que você é bom e aí você vai ser, enfim, melhor do que a média. Mas aí nesse aspecto você olhava assistência e gestão e você tinha a sensação que você era melhor de gestão, ou você resolveu ir para assistência estudar e com o tempo você foi... Eu foquei muito na parte assistencial e
uma foto rápida aqui, né? Eu fiz faculdade de medicina em Santos, me formei em 2009, fiz residência de clínica médica, residência de cardiologia. E aí depois da cardiologia, eu fiz residência no Hospital Sírio-Libanês e comecei a trilhar uma jornada de cardiologia clínica, ter o meu consultório e ter uma carreira mais tradicional. E aí logo eu percebi que não era muito o caminho que eu queria exercer, muito por causa disso também. Durante vários episódios, não foi só isso, mas acho que uma das coisas que me chamou muito a atenção eu trabalhei no Sírio. O Sírio e o Hospital Samaritano, o Hospital das Clínicas foram muito a minha casa assim, em relação à parte assistencial. E aí, no Hospital Samaritano, uma vez eu me peguei várias vezes em reuniões clínicas da cardiologia, que eu olhava em volta e falava assim, cara, eu acho que quando a gente olha para a parte assistencial, assim, eu acho que eu estou bem na média, assim. Eu falei, cara, não é um bom lugar para você estar, na média, né? Você era bem crítico, assim. Eu falava, poxa, eu acho que eu não tenho tantos diferenciais frente aos meus colegas. É um time muito bom, assim, e eu comecei a reavaliar isso, né? Vou dar um exemplo, poxa, eu me dediquei muito para falar inglês, fazer intercâmbio, tirar certificações de proficiência em inglês e tal. E eu falava, poxa, no meu dia a dia eu acabo usando pouco essa ferramenta que eu me dediquei tanto para aprender. Será que em outros cenários eu não conseguiria mostrar mais, né, as minhas habilidades? Então, isso com certeza pesou para ir para a gestão. Uma outra foi que, como eu vivia muito nesse círculo entre o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital das Clínicas, hoje a gente tem uma cultura, né, na USP e no HC que são a cultura dos caciques, né? Então você tem grandes medalhões, eu trabalhei com um deles que é o Roberto Calil Filho, trabalhei durante anos com ele no consultório como assistente, e você vê que é uma jornada longa de trabalho e de acompanhamento, né? Então você tem que ficar ali 10, 20, eu conheço pessoas que são assistentes de outros médicos há 30 anos, por exemplo, dentro do Sírio hoje, e você tem que esperar a sua vez. Então talvez por ser muito dinâmico, mais acelerado em algumas coisas, eu falei, eu acho que eu não vou ter paciência para esperar tanto. Então, deixa eu tentar explorar outras formas de atuação dentro da saúde como um teste, né? Tudo veio assim, eu vou tentar ver se dá certo. E aí comecei, e com algumas pequenas atuações na área de inovação, startup, eu acho que eu consegui me destacar rápido, assim. E aí isso começou a desequilibrar um pouco a minha carreira e a minha vida, mais olhando para a gestão. E aí foram uma transição aí de uns 6 anos, mais ou menos, entre atuar um pouquinho com startup e gestão e o resto assistencial. E aí começando a fazer essa migração, assim, não foi de um dia para a noite. E em geral a gente se espelha, né, enfim, em pessoas de sucesso, provavelmente na medicina você fala, poxa, que grande médico e tal, eu quero chegar ali. E aí no momento que você começou a pensar pelo lado da gestão, você tinha alguém que você se espelhava, não sei, teu pai, né, foi o gestor do hospital, tinha alguém que você olhou que era um médico que fez isso e que eram ou que são ainda todas referências? Acho que o Gonzalo, que é uma pessoa referência de também saúde pública, um cara que eu admiro bastante. Acho que o Fábio Jatene, que é uma pessoa assim que historicamente ele tem um DNA, e eu sempre gostei muito desse híbrido, né? Ele tem um DNA muito forte para a parte assistencial, é um cirurgião brilhante, mas ao mesmo tempo também foi ministro da saúde e fez uma revolução lá dentro, conseguiu agregar várias coisas ali. Então eu vejo com bons olhos assim esse perfil híbrido também. Eu acho que o médico, para atuar na gestão, ele precisa de alguma experiência assistencial, senão fica muito superficial, muito raso, assim, sabe? É o diferencial, né? Exato. O diferencial inicial, depois ele vai criar Exato. os diferenciais, né? É você conseguir, hoje, por exemplo, eu consigo olhar um processo assim que para quem não é da área da saúde é muito intuitivo, assim, faz muito sentido. E eu consigo olhar e falar, cara, isso não vai funcionar. Conhece o outro lado, né? Eu sinto lhe dizer, assim, isso aqui não vai dar certo. Podemos tentar, mas assim, eu já vi isso acontecendo 10 vezes dando errado. Então, você entender a interação do paciente, a jornada do paciente, expectativa que ele tem no dia a dia, jornada de cuidado, tratamento, regulação de operadoras, a questão de saúde pública, SUS versus saúde privada, você vai começando a entender melhor como funciona o sistema como um todo e tirando insights.
E aí você falou de transição de 6 anos, você chegou a atender consultório, ter Sim. paciente, Sim. Como é que foi o início do consultório e a transição mais, um Boa. pouco desses 6 anos aí? Eu gosto de brincar no LinkedIn que... Brincar não, eu falo que o meu consultório quebrou, né? Ele quebrou porque eu não tinha muita noção de gestão, de administração. E como médico a gente tem uma percepção assim, que é... Algumas empresas de tecnologia também têm esse olhar, que assim, construa e eles vêm para você, né? Build it and they'll come. O meu chefe falava isso sempre. Exato. Então no mercado financeiro. Mas na saúde tem isso, tem porque isso, o médico, ele é um cirurgião vascular, então na cabeça dele, ele ainda tem o mesmo olhar do médico que atuava no Brasil na década de 80, 90, por exemplo, e eu vi isso acontecendo com meu pai, que realmente um médico especialista, que ele sentava numa cadeira, abria uma porta para atender o consultório dele, estava lotado automaticamente. Então, e essa mudança aconteceu relativamente rápido, e não foi uma mudança com muitas gerações envolvidas. Então o médico ele ainda tem essa percepção, poxa, mas eu sou um médico especialista. Eu estudei 10 anos. Estudei em melhores faculdades. Eu estudei numa super faculdade, eu fiz uma ótima residência, eu passei um ano em Harvard. Então, assim, obviamente se eu abrir uma sala de consultório, vai lotar em 15 minutos. E isso não acontece mais. A competição aumentou, a remuneração também foi impactada, os diferenciais que os pacientes procuram também mudaram no decorrer do tempo. Então o mercado está bem diferente como estava na época do meu pai, por exemplo. Interessante, você falou isso, né? Até do que você estava pensando, qual que era o teu diferencial e para onde você ia usar melhor isso, né? Tem uma coisa que a gente gosta de dizer aqui na Livance, que antigamente ser médico era um diferencial. Hoje em dia o médico precisa criar um diferencial, né? Então é o que você falou, ser um especialista, uma grande formação, não é mais um diferencial, mas já foi. Exato. E quanto mais cedo os profissionais se derem conta disso, né, mais rápido eles vão ter que entender que você tem que ter algum tipo de diferencial. Sim. Enfim, que são N, pode ser uma subespecialidade, pode ser atender um tipo de, né, sei lá, você é cardiologista, pode ser que você é triatleta e aí você tem aquele nicho, pode ser que você achou alguma coisa, mas algum outro diferencial você tem que ter, senão não vai lotar em 15 minutos e na verdade isso só vai ficar mais complicado para frente, né? Exatamente. E aí, assim, pegando um pouco esse gancho antes de ir para o mundo corporativo também, quando você faz essa reflexão, depois dessa migração de 6 anos, se você estivesse atuando em consultório hoje, como que você imagina que seria a sua estratégia, como é que você estaria atuando? Acho que uma coisa que a gente percebe bastante é que também não foi ensinado, dentre as várias coisas que não foram ensinadas para os médicos na faculdade, né, empreendedorismo, marketing, finanças, acho que também não foi ensinado estratégia de carreira, né? E a gente está sentado aqui e é fruto do que a gente começou a fazer 5 ou 10 anos atrás. E os médicos que têm muito sucesso, hoje em dia, especialmente em consultório e tudo mais, você vê que é alguém que parou, planejou onde que eu quero chegar, como que eu quero chegar. Então, como que você pensaria talvez a estratégia se tivesse em consultório, para talvez trazer um pouco de ensinamento aí pro pessoal? Legal, Cláudio. Se eu tivesse abrindo meu consultório hoje, acho que ele seria bem diferente do meu consultório que quebrou ali em meados de 2017, 2018. Quebrou no sentido de que era uma operação que não parava em pé. Então, eu tinha um custo alto, eu tinha um volume de pacientes relativamente baixo e eu não sabia como mexer o ponteiro, basicamente assim, muito perdido. E isso é fruto também hoje da formação médica, que acaba não dando ênfase ou privilegiando conteúdos de estratégia, de administração, de finanças, de marketing. Mas se eu estivesse começando meu consultório do zero hoje, na Livance, eu acho que dois pilares que eu me apoiaria muito, antes mesmo de abrir o consultório e atender o primeiro paciente. O primeiro é finanças. Então, o médico ele não tem a formação financeira mínima para conseguir tocar uma operação que é relativamente simples. A gente está falando de uma operação de entrada e saída de consultório com geralmente o mesmo preço, o pricing é igual. Tem muitos produtos, né? Às vezes tem uma cirurgia, um procedimento, mas... Exato. Mas não dá para falar em centenas de SKUs, assim, né? Exato, não precisa fazer forecast, é mais previsível, tem os slots. Então acho que um trabalho forte de finanças, de modelagem financeira. E aqui, pessoal,
Eu não estou falando que você precisa pegar um PhD em finanças e montar um modelo de negócio gigante para sua clínica. Mas a gente está falando em coisas simples como medir o seu custo, quanto custo você tem com secretária, com custo de sala dessa operação, quanto você vai cobrar de consulta, quantos pacientes você tem hoje, qual é a capacidade que você tem de captar mais pacientes no tempo. Às vezes é uma conta quase que de guardanapo, mas que se o médico não fizer, ele vai ter grandes problemas lá na frente. Então, primeiro, a parte financeira, modelagem financeira básica. O segundo é marketing. Inbound, outbound, que para o médico parece uma coisa de outro planeta, coisas alienígenas, mas que o médico até ele já faz, né? Hoje a gente vê um crescimento grande de marketing digital, tanto que o Conselho Federal de Medicina soltou no fim do ano passado uma nova regulação sobre publicidade médica, porque aumentou muito, né? Não tinha controle, agora as regras ficaram super claras, né? Foto pré e pós, enfim, várias mudanças que foram feitas. Então eu investiria bastante tempo e energia para entender o marketing de captação, como é que eu posso trazer pacientes para o meu consultório, entrevistar pacientes e entender. Quando um paciente entra na sua sala, o médico ele tem que perguntar: como é que você parou aqui? Isso é uma coisa que eu já vi alguns poucos médicos fazendo, né? O paciente entra, tudo bem, seu João? Legal, o senhor de alguma forma chegou em mim, marcou uma consulta, como é que o senhor chegou aqui? O senhor me encontrou no Google, alguém me indicou? E esses inputs vão ajudar o médico a montar a estratégia de marketing dele. Mais uma vez, né? E esse pegando um gancho aqui, uma das deficiências que eu acho que nós temos como médicos assistenciais no dia a dia é a crença de que tudo que não é assistência precisa ser terceirizado. Isso não é verdade. Por exemplo, eu fiz um trabalho muito forte no LinkedIn nos últimos 2 anos e eu faço tudo sozinho, 100%. Tudo sozinho. Criação de imagem, edição de imagem, captação de vídeo, edição de vídeo, Definição de tema. copywriting, definição de tema, pilares de conteúdo. Poxa, sei lá, de tudo isso, uma outra coisa eu fiz um curso, mas muitas coisas eu fui descobrindo sozinho e aprendendo. E o médico ele tem essa coisa, né? Eu preciso montar um planejamento de marketing. Olha, você me indica alguém de marketing para poder cuidar da minha conta? Então é um pouco mais de aprender e tentar fazer sozinho. Onde eu aprendi isso? No mundo de startup e no mundo corporativo. Vendo pessoas que, às vezes é um analista júnior, não tem muita habilidade, nunca mexeu numa plataforma de CRM, que é relacionamento com clientes, como o HubSpot, não sabia nada, e você vê em 6 meses a pessoa aprendendo tudo da plataforma. Você fala, gente, é possível, o médico ele consegue aprender coisas básicas para ele poder se desenvolver, evoluir na sua carreira sozinho. Então, acho que esses seriam os 2 pilares. Legal. Quando você falou do financeiro, entradas e saídas, tem um negócio que parece um detalhe bobo, que é precificar o quanto você vai cobrar também, né? Porque, poxa, eu tô recém-formado, ou poxa, eu já estou numa outra fase da carreira, mas eu ainda não tenho consultório, e aí a precificação importa muito, né? Se você também precificar muito baixo, isso pode te desvalorizar, mas também se você colocar completamente fora, né? Então, assim, são coisas que parecem simples, mas que são grandes dúvidas, assim. Eu gosto muito tem uma pessoa que eu acompanho chamado Gary Vaynerchuk. Ele é um cara muito forte de marketing nos Estados Unidos e aí casa muito com o que você está falando de pricing e precificação para consulta. E olha o que ele fala, né? Quanto é que custa um curso sobre LinkedIn, por exemplo? Então, um curso sobre LinkedIn custa R$100. Quanto é que custa um curso de LinkedIn para médicos? Custa muito R$2.000. Quanto é que custa um curso de LinkedIn para médicos que querem otimizar seu consultório? Custa R$10.000. Então, e muitas vezes esse curso, o conteúdo mesmo, pode ser parecido, quase igual, mas você você é a única pessoa que está endereçando essa dor. E o médico, ele poucas vezes faz essa reflexão. Por exemplo, quantos médicos estão aptos e preparados para atender pacientes que têm fibromialgia avançada em São Paulo? Então, o médico ele também tem que se olhar de uma forma mercadológica e entender, peraí, o que eu estou fazendo é algo raro de fazer ou tem toda esquina? E o médico ele coloca muito foco para ele. Não, mas eu estudei muito. Não, eu não estou perguntando se você estudou muito. Eu estou falando como é que o mercado entende o que você está fazendo. Como algo escasso, como algo que é muito amplo, que tem toda esquina ou não. E não que ter toda esquina seja ruim,
tem um pronto-socorro em cada esquina, mas tem o seu valor, tem ótimos profissionais. É mais para ajudar ele a precificar e entender se ele está resolvendo a dor de muitas pessoas, de poucas pessoas, e qual o impacto que ele está tendo na vida daquele paciente. Isso vai refletir bastante na precificação da consulta. Acho que é muito raro, né, o médico pensar quando ele está entrando na faculdade, aquela especialidade, que tipo de impacto que tem, porque tem cirurgia, tem procedimento, não tem, qual que é a subespecialidade, qual que é o tipo de demanda, que mudança que a gente está vendo, que tendências que tem. Então agora você tem um crescimento muito forte do autismo, como é que isso impacta, né, a demanda de alguns profissionais de saúde que tinham muita dificuldade de achar paciente e hoje não, subespecialidades. Então assim, você tem toda essa mudança e aí você vê algumas especialidades que, né, o preço é muito baixo, generalizado, e você vê algumas especialidades, algumas outras em que o recém-formado está cobrando um absurdo, porque não tem, e as pessoas não acham, né? E assim, acho que o médico tem que entender que o médico não é uma ONG, né? Apesar de muitas vezes de como que é ensinado na faculdade, e que ele tem que se posicionar, tem que saber pagar as contas, senão o consultório vai quebrar, como você falou, né? Exato. Se a receita for menor, não funciona, né? E também aquela questão de tudo do sucesso que o médico vai alcançar, isso não vai necessariamente mais ser verdade, especialmente se não tiver esse olhar de estratégia, né? Exato. Ser médico já foi um grande ticket de loteria, né? Tá feita na vida, agora essa pessoa tá feita, depois que formava da faculdade, ou virava um especialista. Hoje não é verdade, né? Eu até recentemente escrevi um artigo sobre isso. Hoje no Brasil a gente tem 560 mil médicos atuando, e espera-se que em 2035 vai para 1 milhão de médicos. Então você tem um aumento da formação de profissionais. O Brasil deve sair de 2,6 médicos cada 1.000 habitantes para 4,4. Então você começa a ver uma mudança de paradigma também, até em relação a esse glamour da profissão médica. Nossa, essa pessoa é médico, pô, doutor, vem cá e tal. Então você começa a mudar um pouco esse cenário à medida que a profissão se populariza, mais pessoas conseguem ter acesso a uma faculdade de medicina, por exemplo. E é interessante ver esse movimento acontecendo. Mas você me falou de uma questão do especialista, eu me lembrei da neonatologia. Acho que foi em 2015, 2016 que teve um gap no mercado muito grande para neonatologista, principalmente olhando para UTI. E era muito raro, e eu lembro que assim, eram profissionais que estavam ganhando o dobro ou triplo por plantão, né? E é muito relacionado à oferta e demanda, né? E muitas vezes o médico às vezes não para pensar, ele é pego no meio disso tudo, ganhando ativo, mais ou menos, mas sem ser intencional sobre o que ele está escolhendo muitas vezes. E é claro, né? É muito melhor você ir para a especialidade, subespecialidade, que você tem uma paixão, que você quer fazer porque você vai naturalmente ser melhor e a médio prazo você vai ir. Mas isso não quer dizer que você deva ignorar as forças do mercado. Exato, né? Quando eu estava acabando a faculdade, eu lembro muito bem que as especialidades que estavam indo super bem, algumas se mantêm hoje em dia, mas era oftalmo, uro, dermatologia, então muitas pessoas indo por essa área porque eram poucos profissionais, pagava-se muito bem, mas é o que você falou, eu falei, mas eu não gosto, eu gosto de clínica médica, UTI, cardiologia, quero estar com os pacientes ali num outro contexto, né? Então é muito aliar o que você gosta, mas sem esquecer que você no fim do dia também está inserido num mercado que é bem pragmático, que está olhando para números também. E aí você comentou, né, um pouquinho sobre, você falou dos últimos 2 anos de estratégia no LinkedIn, né? Hoje você, acho que é uma das grandes referências para falar sobre saúde e enfim, você já antecipou um pouco que é você que cria tudo, né? Enfim, você não tem uma equipe e tal, e acho que isso acaba sendo muito legal porque acaba sendo muito genuíno, né? E tal, e às vezes a gente vê os médicos tentando fazer e você vê em alguns casos claramente que tem alguém fazendo e que eventualmente o médico mal olhou, e você vê alguns casos que são muito genuínos, né? E como isso muda, né? Como é que foi lá atrás a tua decisão? Falou, vou entrar nisso, eu vou me expor, aonde você queria chegar, o que deu mais certo, como é que tem sido isso aí? Legal. Para chegar no LinkedIn, eu vou fazer uma ponte rápida, que é o Thiago que se formou da cardiologia, foi para gestão, e aí como é que eu tô hoje, né? Eu acabei a cardiologia em 2014, durante alguns anos fui trilhando a carreira, a escolinha ali tradicional.
até questão acadêmica também, fiz doutorado no Hospital das Clínicas, e aí comecei a ver que eu gosto muito de pesquisa clínica, gosto do ambiente assistencial, mas eu quero testar algo novo, quero tentar uma carreira um pouco fora da curva, diferente, usando algumas das minhas habilidades desleais, né, vamos dizer assim, que são diferentes. E como comunicação, por exemplo, falar inglês bem, conseguir escrever bons textos, pensar fora da caixa, inovar. E aí fui para essa área de inovação e startup. Fiz uma transição que foi longa, né? Muita gente pensa assim, né? Pô, Thiago, você acordou um dia, daí virou diretor médico de startup. Eu falei, não, a história é bem mais longa. Sucesso tem do muito dia mais pra noite, que demorou isso. 15 anos. Acordou né? um dia... Influenciador, startup, tudo certo, né? Exato. Então foi uma transição longa, assim, desde começar a testar algumas coisas em gestão em saúde, fazer consultorias com startups, estudar, participar de eventos de networking, frequentei muito Cubo, Eretz Bio, então entendendo como é que funciona esse mundo. E aí fui treinando a minha trajetória até em 2020 começar na Pipo Saúde e também ser um momento de virada para interromper 100% a minha atuação assistencial. Então, pré-pandemia ali, comecei de 2020 foi bem definidor para minha carreira. Sou diretor médico da Pipo há 4 anos e meio e nos últimos 2 anos percebi um movimento muito forte dentro do LinkedIn, olhando para B2B, então empresas que vendem para empresas. E a Pipo é uma empresa que vende para empresas e eu senti que poucas pessoas estavam criando conteúdo de qualidade em saúde. Então quando você olha para Instagram, TikTok, YouTube, você tem várias e várias pessoas que fazem bons conteúdos de qualidade, muitas vezes mais informativos, direcionados para pacientes, ou conteúdos mais técnicos, acadêmicos, mas eu não via muitas pessoas falando sobre gestão em saúde, sobre inovação em saúde, tecnologia em saúde. Então eu comecei a criar uma cadência e recorrência de postagens ali. E aí, assim, para minha surpresa, isso começou a tomar uma proporção grande. Então, posts com muitas impressões, pessoas relevantes da área me chamando para podcasts, para conversas, para interagir. E aí eu fui acelerando isso e começando a profissionalizar e me dedicar mais. Então, ter um olhar mais crítico de pilares de conteúdo sobre o que eu vou escrever, criei a minha newsletter, que é o meu e-mail semanal com várias informações e recebi o selo de Top Voice, então reconhecimento da própria rede, que é algo que poucas pessoas acabam recebendo esse reconhecimento. E não sei se você viu que saiu alguns meses atrás, tem uma empresa chamada Favicon, que eles avaliam influenciadores digitais como um todo. E aí eles me elegeram como número 1 de saúde no Brasil, para LinkedIn. Então foi uma conquista legal, assim, que eu fiquei super feliz. Só uma forma de educada de falar, sinta-se honrado aqui. Não, que isso, não. Tô brincando. Mas eu vi, essa é uma empresa de fora, não é? É uma empresa francesa. Você consegue entrar, uma empresa francesa, né? Eu lembro disso. Eles fazem, é uma plataforma que o julgamento dos dados, né? Isso, assim, né? E eles pegam várias coisas, como engajamento, número de seguidores, relevância, autoridade, para poder dar uma nota para a pessoa em relação a qual é o impacto que ela tem dentro daquela rede. E aí eu fiquei super feliz e isso só me motiva a escrever cada vez mais, assim. Sensacional, parabéns. Aí você falou assim, me deu uma certa impressão de que começou a dar mais resultado do que você imaginava, ou deu resultado mais cedo do que você imaginava, sim, ou deu resultado quando você ainda estava mais experimentando do que algo muito estruturado. É isso, assim? Foi isso. Vou dar um exemplo prático. Se você abrir o Instagram hoje e você procurar, pegar uma especialidade que a gente não falou ainda, pediatria. Então eu quero falar pediatras que falam sobre doenças virais em crianças. Você vai encontrar pelo menos 20 pediatras falando sobre um assunto que é nicho, né? Estamos falando de bons conteúdos. Bons conteúdos, produção profissional, com microfone, com luz, com iluminação. E quando você vai no LinkedIn, hoje só 1% dos usuários do LinkedIn posta alguma coisa. Então o Brasil tem 75 milhões de usuários, só 1% posta 2, 3 vezes por semana, com alguma recorrência, conteúdo original. Tá. Então, quando eu comecei a escrever com mais seriedade e criar conteúdos interessantes, assim, eu consegui ter um alcance muito grande, que seria muito difícil em outras redes. Então, vamos dizer, o sarrafo é mais baixo no LinkedIn para você conseguir ter alguma projeção.
E isso aí me motivou muito, né? Porque é aquela coisa, né? Quando você começa a fazer uma coisa nova e não dá resultado, você fala, será que eu vou continuar fazendo? Não, é longo prazo, é lindo falar que é longo prazo. Tudo é longo prazo. É duro segurar a onda, né? Seja Exato. no influenciador digital, seja no consultório. Não, eu sei, demora 5 anos para começar, tal, mas aí será que demora mesmo ou será que eu estou no caminho errado, né? Exato. Então foi isso. E aí pegando esse gancho, né? Acho que no LinkedIn é muito claro, talvez a oportunidade por conta de venda B2B, por conta de que o mundo corporativo está lá, né? Os RHs estão lá, então assim, é o ambiente, é o habitat natural. Você acha que dado que, né, tem esse mato mais alto, as pessoas não postam tanto, quando você falou no Instagram tem essas 20 pessoas, você acha que tem potencialmente uma oportunidade para o médico que tem o seu consultório e que está querendo buscar paciente, para ele se posicionar lá, porque tem pouca gente falando, ou você acha que o Instagram, por exemplo, por ter os stories, por ter uma coisa muito forte de vídeo e tal, né, os reels, ele é mais feito para isso, então apesar de ter mais concorrência melhor ali, ou de repente se você tivesse o teu consultório, você apostaria um pouco no LinkedIn? Legal. Assim, dado que as pessoas são do mundo corporativo, mas todo mundo é paciente. Todo mundo no é final, paciente, né? Eu acho que eu dividiria em 2 perfis, tá, Cláudio? Então a gente tem aqui o médico que quer atingir os seus pacientes no B2C, ele quer fazer conteúdos sobre a sua especialidade e quer de alguma forma converter esses pacientes, essas pessoas que estão assistindo, em pacientes clientes dele. Esse é um perfil. O outro é o médico que, por mais que ele seja assistencial, ele tem alguma interação com a gestão. E eu entendo que praticamente todo médico é um pouco gestor, ou deveria ser. Então, assim, vamos pegar esses 2 cenários diferentes. Primeiro, o médico B2C. Ele quer impactar pacientes, ele quer fazer o inbound, quer trazer pacientes, captar de diferentes fontes. Acho que antes mesmo de começar a olhar para a rede social, ele precisa montar minimamente uma estratégia de marketing do que ele quer fazer. E estratégia de marketing não é só rede social e não é só online também. Por exemplo, existe estratégia de marketing offline, que é o médico participar de um evento presencial e nesse evento ele vai recrutar pacientes. Isso é marketing offline. Então, o médico, quando ele dá o cartão dele, é marketing offline. Ele está se conectando com a pessoa e muitas vezes a taxa de conversão é muito maior, porque se eu te dou o meu cartão e falo, eu sou médico, vem comigo, é diferente de você me ver numa rede social ou me encontrar no Google. Então, acho que para esse médico que montou sua estratégia e rede social, está conectado, faz sentido, o Instagram virou que nem falar inglês, né? Não é mais um grande diferencial. Então, é mais um posicionamento, você precisa estar lá para respaldar as pessoas de que você existe. Tem muito paciente que, antes de ir no médico, ele olha o Instagram e ele não está procurando nada específico. Ele só está vendo se não tem nada de errado. Essa pessoa existe, tem um Instagram, tá tudo certo. Quase que entrar no site, né? Exato. Virou a landing page ali do profissional. Existe uma dificuldade grande hoje de você crescer no Instagram por alguns motivos. A concorrência por atenção é uma das principais delas. Então você tem muita gente postando muito conteúdo com alta qualidade. Então você concorre por atenção e você tem uma rede que está saturada e que está pegando muito forte na engrenagem de venda de anúncios. Então você vai crescer um pouquinho, já vai atingir um teto e eles vão querer converter você em pagador de anúncios para poder fazer dinheiro. O orgânico com o tempo vai cair. O orgânico ele é muito difícil. Eu, por exemplo, nunca coloquei R$1 de anúncio no LinkedIn, por exemplo, tudo orgânico. Então, essa é um pouco dessa diferença. Outras redes que os médicos exploram pouco, que eles poderiam pagar mais barato para ter a atenção das pessoas. TikTok e YouTube Shorts. São 2 lugares que são pouco explorados, muitas vezes por médicos, por não saber usar, não entender muito qual é o foco, qual é o público, e que teria uma grande oportunidade de captação de pacientes. Então, acho que vale a pena sim o médico estar posicionado no Instagram, é quase como uma landing page, quase obrigatório. Então, é meio que assim, todo mundo tem. Quem não tem é estranho. Por que você não tem? Doutor, você não tem Instagram? Aconteceu alguma coisa? É mais ou menos isso, né? Então, a gente tem esse médico do B2C. E, por outro lado, a gente tem o médico do B2B, que é um médico que ele tem alguma conexão com a gestão. Vou dar um exemplo prático. Ele é um médico, cirurgião vascular, ele tem o seu consultório na Livance, mas
ele também, em alguns períodos na semana, ele dá um plantão como coordenador do pronto-socorro. Quando ele é coordenador do pronto-socorro, ele está gerindo pessoas, ele é um gestor. Por mais que às vezes ele não se considere, não, eu só estou aqui monitorando para ver se está tudo bem, mas no fim do dia ele também é um gestor que tem que fazer gerência, tem que exercer liderança. Então, se ele tem um pezinho na gestão, acho que já vale, porque isso vai ampliar muito a rede. E hoje, como eu falei, o sarrafo é baixo, ele consegue criar conteúdos de qualidade e crescer. A principal dúvida é que as pessoas me perguntam, Thiago, sobre o que eu vou escrever no LinkedIn? E o LinkedIn é uma rede que tem focado muito na questão de educação, e a educação no sentido de você, como um CEO, mostrando para as pessoas as coisas que você aprendeu na sua jornada, de uma forma transparente e autêntica, sem precisar rebuscar muito. Então, é você falar, olha, eu sou coordenador de um pronto-socorro, lá tem 10 médicos. Eu enfrentei o problema A e B, tentei resolver da forma C e D, não deu certo, fui para o F e G e aí começou a dar certo. Isso é ótimo para o LinkedIn, funciona bem. Compartilhar a sua experiência e os aprendizados que você teve é algo que vai muito bem. Novidades, atualizações da área também, acho que casam muito bem para quem está começando. Acho que é um geralzão. Legal. E para você hoje é muito claro assim, quais são os tipos de conteúdo que engajam mais, os horários, o tipo de foto, o tamanho do texto, assim, você já tem esse nível bastante apurado já. Eu me aprofundei bastante assim, sobre o copywriting, né, que é o texto, ele tem uma formatação bem específica em relação a você escrever com frases curtas, você usar algumas ferramentas, sinais gráficos, ferramentas gráficas como setas, parênteses, interrogação, exclamação, 2 pontos, aspas, tudo isso cria um pouco mais de dinâmica no texto, né? Porque o texto do LinkedIn, eu diria que ele não é editável. Algumas pessoas editam, não fica muito legal, mas de uma forma geral, é uma ferramenta que não é muito pequena, assim, né? Você não consegue editar o texto. Então, se você não vai editar o texto, e pensando que redes sociais é muito sobre storytelling e como você conta histórias lá dentro, como é que você vai fazer isso com um texto que você não consegue editar? Você vai ter que usar ferramentas gráficas, você vai ter que fazer com que o texto seja fácil de ler, de uma fácil leitura. É como se você estivesse dando papinha para uma criança, assim. Você vai dar comida já mastigada, aumenta muito a chance da pessoa comer e ingerir o conteúdo do dia a dia, né? Exato. Quem está no LinkedIn está trabalhando, não está com muito tempo para perder. Muitas pessoas estão consumindo o LinkedIn, como ele é uma rede social corporativa, muitas pessoas estão consumindo aquele conteúdo enquanto elas estão fazendo outra coisa no trabalho. Então imagina, você vê um texto incrível sobre as walk-in clinics nos Estados Unidos, que é um termo que eu imagino que você goste, por exemplo. Você vê um baita texto legal, um texto super denso. Você fala, cara, eu não vou conseguir ler isso agora. Eu vou salvar e depois eu leio. Quando é que você vai ler? Nunca. Fica pra depois, a gente não lê mais. A maioria não lê. Eu, em geral, pego o link, eu mando pra mim mesmo no WhatsApp. E fica lá. E aí, de vez em quando, eu paro e eu tenho uma lista inteira ali. A conversa comigo mesmo lá. Eu mando pra mim pra ver se eu vou ler depois. Mas é difícil mesmo. Eu, às vezes, eu gosto de escrever às vezes, assim, em geral. Mas às vezes o texto fica muito grande, assim. Às vezes eu falo pra minha esposa, eu falo assim, eu falei, você viu meu post? Ela falou, não, eu vi, eu deixei pra ler quando eu tirar as próximas férias. Nossa. Essa é a questão. É muito grande, né? Então, mas, enfim, mas dependendo do texto, às vezes você tem muito... É igual, né, episódio de podcast, você fala, vou fazer 20, 30 minutos, porque é aquele momento que a pessoa entra no carro. E tem os outros que são 3 horas, porque aí você desnuda a pessoa, ali você realmente conhece, cai a máscara e você consegue explorar e tal. Então, assim, no final também não tem certo ou errado, acho que cada um também tem que ser o seu estilo, né? Não, total. O Thiago são textos mais objetivos, mais curtos. O João são textos muito profundos e assim, não é para todo mundo e não dá para ser tudo, né? É muito do objetivo da pessoa, né? O que você está querendo atingir ali dentro daquela rede social. Você quer aumentar o seu alcance, aumentar o número de impressões, aumentar o número de seguidores. Muitas vezes você vai ter que se adaptar para a realidade do que está acontecendo e encostar naqueles pontos. Não, Thiago, eu quero escrever textos super densos, profundos, atingindo um público super nichado aqui, que são colegas que eu admiro e quero colaborar e ouvir a percepção deles. Não tem problema nenhum também.
Isso que é legal também ver essa mistura de reflexões, mas uma dor que acho que existe é as pessoas confundem muito a escrita acadêmica de artigo científico, mestrado, doutorado, com a escrita em redes sociais, e são mundos bem diferentes, e muita gente acho que confunde escrever frases curtas num formato assim e ser superficial. Então, não é porque você está escrevendo frases curtas ou de uma forma mais simples que o seu texto não pode ser sofisticado também, você entendeu? É mais desafiador, mas isso. Talvez seja a grande sacada. Né? Tem uma no YouTube, eu não sei, acho que é do Wall Street Journal, eles fazem uma série que eles pegam uma pessoa que é super expert na área e pegam para ela falar sobre um assunto, explicar um assunto, desde uma criança de 10 anos de idade até um PhD. E aí a pessoa, então, e aí mostra, assim, acho que realmente você conhece do assunto quando você consegue desdobrá-lo desde escrever super denso até escrever de uma forma simples que uma criança entenda, né? Então, hoje tem o atalho do ChatGPT. Também. Né? Você escreve um texto e você fala, bom, agora eu quero esse texto para uma criança, para fazer uma palestra para criança de 5 anos. Exato. Agora eu quero adaptar esse aqui para falar no congresso americano. E aí, Exatamente. E é impressionante, né? Enfim, vamos ver onde isso vai dar, né? Se isso vai facilitar e vai aumentar a capacidade das pessoas ou se vai atrofiar um pouco, né? Assim. Como o Waze, né? Se for pensar, né? Eu me atrofiei muito com o Waze, por exemplo. A minha facilidade de navegação em São Paulo diminuiu, piorou bastante. Você fica dependente da ferramenta para navegar na cidade. Né? E quando você pensa assim, a gente está falando de temas, assim, quando você pensa os posts que deram um impacto absurdo, assim, eu lembro de um que eu estava dando uma olhada que foi da tragédia do Rio Grande do Sul. Sim. Uma startup foi criada em 6 dias e tal, e pô, recebi em qualquer lugar, assim, e eu vi, foi mais de 10 mil likes, que no LinkedIn é uma coisa muito forte e tal, e talvez alguns outros que tiveram, em geral você imaginava, ou teve algum trigger específico, assim, tem alguma reflexão, assim, nesse sentido? Legal. Não, assim, é difícil saber exatamente, esses são conteúdos que viralizaram, né? E é difícil prever quando um conteúdo vai viralizar. Eu tento postar todos os dias ou quase todos os dias, e esse foi um que chamou muita atenção. E o mais legal é que quando um post ele tem um alcance muito grande, a gente está falando aqui 300, 400, 500 mil impressões individuais, então 500 mil pessoas estão vendo esse conteúdo, o mais legal é o que vem de volta, porque você joga uma coisa para o mundo e no LinkedIn as pessoas devolvem com conhecimento. Então às vezes no Instagram você postou uma coisa lá, um vídeo seu na praia viralizou, as pessoas vão dar um parabéns, vão falar uma coisa, um comentário mais rápido. Raso, né, também. Mais raso. No LinkedIn as pessoas elas vão te ensinar. Então você posta uma coisa e aí nos comentários você vai aprendendo outras coisas, né? Um exemplo, eu fiz uma análise financeira do Fleury, peguei todos os balanços da empresa do ano, fiz uma análise crítica e dei um pouco da minha opinião, mas com bastante fato e número. Eu gosto de diminuir um pouco a minha opinião e ser mais educacional para as pessoas terem como base de informação. Isso aqui é uma boa informação sobre o que essa empresa está fazendo. Eu gosto muito de escrever nessa linha. E foi legal porque a diretoria do Fleury comentou, a CEO comentou, e eles foram dando insights do tipo, você falou que a gente focou muito nisso, mas a gente fez isso por causa disso. Aí eu, não sabia. Porque virou um assunto de PR da empresa, né? Exato, virou um PR da empresa. O outro foi do Uber. Eu estava na Hospitalar, andando com uma colega minha, forte, né? E aí eu vi o stand do Uber Health, e o Uber Health é um case que eu estudo há alguns anos nos Estados Unidos, a forma como eles integram assim, a jornada de cuidado do paciente. E aí eu vi o stand, só que eu estava indo para uma reunião, não ia conseguir passar no stand, aí eu tirei uma foto. E aí eu escrevi um texto sobre a minha opinião e um pouco do que eu sabia do Uber Health. E aí passou um tempo, o post viralizou, e aí o pessoal do Uber me procurou. Falou, você não sabe o que aconteceu. Você postou aquilo na quarta-feira. No dia seguinte o stand lotou. No dia seguinte o stand, assim, lotou completamente. Aí eu falei, não, mas isso aí não foi do post. Aí eles falaram, foi sim o post. A gente tá documentando. Eu te garanto que foi do post, porque temporalmente teve relação.
e caiu no time americano também, eles compartilharam no Slack e tal, e aí há 2 semanas atrás eu fui almoçar com o time do Uber, trocar uma ideia, um pessoal super legal com esse projeto novo do Eu fui ontem almoçar no escritório do Uber, por acaso. Você foi? Fui ontem lá. Ai, que legal, Super legal, né? Almoço gostoso Pô, lá, é super. bom, né? Era almoço Gostei do almoço, muito bom. Legal, é impressionante, né? Como isso vira. Uma vez eu vi um post de um cara lá fora, ele estava fazendo uma análise sobre valuation de startups, e aí ele pegou o case da Brex, e aí ele estava fazendo uma análise de quanto que estava a receita, e quanto que eram os múltiplos de mercado, quanto que tinha sido o valuation, e ele falou, hoje o valor de mercado seria X% a menos, né? E uma queda brutal. O COO da Brex entrou e falou, olha, deixa eu complementar e tal, não sei o que, não é bem assim, então assim, né, vira uma coisa, toma uma proporção brutal, né, assim. Toma, e eu acho que isso também traz responsabilidade, né, porque você imagina, teve um outro post seu que eu vi muito grande da fusão da DASA com amigos hospitais, então assim, você tem que tomar cuidado, porque pode ser muito legal e você ajudou o Uber Health, eles estão muito gratos, te convidaram para almoçar, mas você pode falar alguma coisa errada, especialmente quando a gente está falando de empresa de capital aberto. Exatamente. Então assim, tem os ônus e os tomar cuidado. Até impacto no preço das ações, né? Claro. Então eu tento ser muito isento nas análises, mas claro, colocando um pouco de humor, assim, mas no fim do dia também tem a minha personalidade ali naquele texto. Também tem críticas também a serviços, empresas, então como diria o Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, eu tomo muito cuidado na forma como eu escrevo. Eu acho que muitas pessoas também, muitas vezes, têm corrigido algumas informações, porque eu também não sou analista financeiro, são análises que eu faço em casa, sozinho, e eu aprendo muito também, né? Então, informações, às vezes eu coloco informações de empresas que há um ano atrás ninguém via. Hoje vem o CEO e fala assim, olha, esse número é maior, não é isso, tal. Eu falo, pô, legal. O melhor jeito de aprender é tentar ensinar os outros, né? Não, muitas vezes eu falo assim, olha, legal, mas eu estou pegando a última informação pública da sua empresa é de 2 anos atrás, então assim, eu estou me baseando no que tem disponível publicamente, né? Até um insight para eles também se movimentarem e começarem a falar mais sobre isso, né? Legal. E pra gente ir pra parte final aqui, o que você leu recente ou faz algum tempo aí? Enfim, você citou alguns caras que você segue aí, acho que já trouxe alguns conteúdos aí, mas se você puder passar alguma indicação aí pra turma. Legal. Deixa eu pensar. Tem mais de uma também, tá. Assim, boa. Fica à vontade. Esse primeiro foi o que eu falei do Ali Abdaal, eu acho que ele é um médico relativamente jovem, ele depois de pouco tempo de formado virou um youtuber referência na área de produtividade. Eu gosto muito de ler e estudar sobre produtividade no trabalho, assim, como é que você consegue tornar a sua rotina mais produtiva e qual a melhor forma de otimizar o seu tempo e usar o seu tempo. Então ele é um cara que eu acompanho muito. Então Ali Abdaal, que eu comentei no começo. Segundo que eu comentei também para resgatar é o Gary Vee ou Gary Vaynerchuk. Ele é um cara meio marqueteiro, assim, americano. No começo eu era muito cético com ele, porque ele é muito incisivo, ele tem uma opinião muito forte. A minha namorada, por exemplo, não odeia ele. Ela fala, não, esse cara é muito marqueteiro e tal. Mas se você desce uma derivada assim, começa a entender o que ele está falando, ele tem uns insights, umas sacadas muito grandes. Ele foi uma das pessoas que me inspirou a focar só no LinkedIn, porque ele trazia muito essa coisa de só tem 1% das pessoas publicando, você tem uma grande oportunidade aqui de se estabelecer como autoridade na sua área, no seu expertise, mostrar sua expertise para as pessoas e divulgar o seu trabalho. Vou pegar alguns outros. Eu gosto muito de um podcast que o Howard Schultz da Starbucks agora eu não estou me lembrando o nome. Acquire, esse. Esse eu acho muito legal, que é o que você falou, eles fazem análises profundas de 3 horas, então assim, tem que sentar para assistir, mas esse, por exemplo, é um que eu recomendo para todo médico assistir, é o episódio do Starbucks, que fala sobre toda a jornada dele, desde quando ele começou na empresa, só atuando na área de marketing, depois como é que ele comprou a empresa que ele trabalhava, foi crescendo.
Então acho que eu gosto muito desse. Eu li o livro recente dele, que é onde os sonhos acontecem lá. Ah, sim. Mas aí é bom que você pega o livro, você pega um episódio de 4 horinhas de podcast. Exato. Né? Tem para todos os gostos. Podcast no Brasil, Futuro da Saúde, da Natália Cominali, é um que eu acompanho bastante. Ela é uma jornalista com uma carreira super legal na área da saúde, traz pessoas muito boas, assim, inclusive de saúde pública também. Eu gosto bastante de ouvir o podcast dela. Tem o seu podcast também que você estava fazendo, né? Seu podcast tá um pouco pessoal, mais devagar tá aí. vendo? Ó, tô ligado. Boa, Tá vendo? Vamos reativar lá. Boa. Tem um Expertcast que é do Gustavo Meirelles também, que é um cara super legal, que está olhando muito para conteúdo em saúde, eu gosto bastante de escutar. Putz, muito assim. Se for deixar, eu vou ficar o dia inteiro falando aqui. O pessoal vai falar eu adoro tanto tempo consumir sobre conteúdo, assim, né? Eu adoro consumir conteúdo. É legal porque você cria muito conteúdo, então né, os seus caras que você se espelha, né? Se você estivesse atuando em consultório, você fala, pô, quem que é o médico lá? Exato. Então agora você está olhando esses outros grandes influenciadores aí. Sabe uma coisa que, por exemplo, eu acho que pouca gente faz, e eu gosto muito de fazer, é rotear esses conteúdos, porque às vezes a gente é muito no consumo de... Para eu poder conseguir construir esse conteúdo, eu tive que montar uma estrutura mínima, porque é muita informação bombardeando e como é que eu vou toda semana gerar esse output. Então eu comecei a usar algumas plataformas para rotear esse conteúdo. Então, toda vez que sai esse podcast, você já recebe um resumo ou uma notificação. Toda vez que você coloca uma notícia e abre no seu... Seja lá de onde ela vier. Eu uso uma plataforma chamada Readwise. Tá. Então eu integro Ou seja, leia de tudo que eu leio no assim. Kindle, Tá. todas as notícias que eu leio no Chrome, eu consigo grifar e ela já vai roteando para mim. Notas alguma coisa que eu anoto, áudios também. Então ele pega tudo isso, processa e gera insight. É a tua base de conhecimento. Esse é eu chamo de segundo cérebro. Tem um xará meu chamado Thiago Forte, mais uma dica aí também. Ele escreveu um livro chamado Segundo Cérebro. Ele é brasileiro, naturalizado americano. E ele veio lançar um livro no Brasil também. Lançou lá, depois veio pra cá. E é muito legal, ele fala muito sobre isso também. Como é que você processa informações, tira insights e armazena para revisitar depois também. Boa, legal. E alguma recomendação aí os médicos que estão nessa fase ali que você falou, né, naquele longo prazo que é difícil ali, como você já teve tanto no consultório quanto no LinkedIn, assim, naquele momento que a pessoa não está acreditando muito que vai virar e tal, qual é a reflexão, assim, que você vou fazer trazer? agora olho no olho para você que está acompanhando, médico. Foi uma situação que eu passei durante muitos anos e tenho pelo menos 4 a 5 colegas que estão passando nesse exato momento. É um médico que ele é especialista, ele acabou a sua residência, ele começou algum tipo de atendimento no formato particular e ele quer engrenar o consultório. Primeiro, esse é um dos maiores desafios hoje da medicina. Então, a gente não pode subestimar que é muito desafiador encher um consultório particular. E aí, a reflexão que eu sugiro para que esses médicos façam é inverter os papéis. Se coloca no lugar do paciente. Você passaria com você se você tivesse um problema ou uma doença? Tenta fazer o caminho inverso. Se você passaria com você, como é que você chegaria em você? Né? Então, o paciente está em casa, ele está vendo Netflix e ele sentiu alguma coisa no peito. Ele acha que pode ser alguma coisa do coração. Como é que ele vai chegar em você? Ele nunca ouviu falar em você, não te conhece. Né? Então, você tem que pensar e fazer ações, iniciativas de forma intencional para que você consiga captar esses pacientes para o seu consultório. Esse é um ponto. Segundo, experiência do paciente. O paciente vem no seu consultório. Que tipo de experiência você quer proporcionar? Você tem que ser intencional. Você não pode ser passivo. Muitos médicos são passivos. A experiência, ela simplesmente acontece, sem controle dele. Thiago, você está falando do cafezinho, da máquina do Nespresso que eu vou colocar? Sim, isso é importante, mas eu estou falando da experiência e jornada daquele paciente. Ele foi na sua consulta, ele recebeu um atendimento, você olho no olho, você interagiu com ele recebeu um plano terapêutico. Ele vai executar esse plano? Ele executou esse plano terapêutico? Ele agendou os exames?
ele vai voltar com você? Como vai ser esse retorno? Funcionou o plano? Não funcionou? Funcionou o plano, a carteirinha dele passou, não passou, ele conseguiu fazer o reembolso, se for uma consulta por reembolso. Então, o médico tem que olhar isso de forma crítica e intencional e não achar que, não, da porta para dentro aqui eu converso com ele, o que acontece lá fora a secretária vai ver. Não, você tem o controle dessa experiência, e quanto melhor for a sua experiência, melhor a qualidade, maior a percepção também do usuário, do paciente, maior clientela você vai ter. E isso mais ainda, acho que sensacional, isso mais ainda para quem está no começo do consultório, porque não tem agenda lotada. Então, assim, naturalmente você tem um tempo para ligar para o paciente, para mandar uma mensagem, pô, você tomou aquilo ali, deu certo, pô, e o exame, você não voltou, você não, né? E aí, pô, isso parece básico em termos de experiência de usuário, né, em outros mercados, mas é muito raro acontecer isso, né? E eu acho que se colocar no lugar do paciente, como você falou, é muito legal, né? Porque a gente é paciente, né, entre aspas, nos outros setores e a gente exige muito, né? O Uber antes demorava 8 minutos, agora foi para 2, agora quando vem 8 a gente acha ruim. Se o iFood demorar um pouco a mais e tal. Então, assim, a gente tem que olhar para outros setores quando a gente fala de saúde e não olhar para dentro do setor, né? O setor está muito para trás, a referência não é o que vem daqui, né? A referência é a experiência que a gente tem em outros setores muito mais avançados, né? Exato, né? Você vai fazer um check-in, né, no consultório. Peraí, mas como é que o paciente faz check-in num voo? Ele vai voar. Ele vai chegar no seu consultório com essa mesma expectativa. Claro, não precisa ser perfeito, né? Mas se for muito distante, né? Se ele chega, preenche uma prancheta ali no papel, está muito distante da experiência digital que ele tem em outras áreas, né? Já passou o dado para a secretária, ele chega lá, pedem o mesmo dado de novo. Exato. Aí ele vai falar, poxa, mas peraí, né? Assim não dá. 2024, né? Mas esse é o problema. A saúde, ela tem uma questão que é de transformação digital e digitalização, que ela historicamente sempre está atrás, mas também uma questão de processos, né? Que é complicado. Eu fui fazer um teste, um teste esteira, um ergo espirométrico no Fleury, e eu preenchi as mesmas informações no papel. Então, assim, 2024 isso ainda acontece. A CEO vai fazer um comentário de novo, não né? Não me mata, Giane, não me mata, Giane. Só trago verdades. Ela vai te agradecer, na verdade, porque às vezes o feedback não chega, né? Tá Quando chega por algum lado, algum feedback da Advance pra mim, só, putz, então, né? Amigo, qual que é isso? Puta, pelo amor de Deus, me fala isso, né? Exato, né? Porque pior do que acontecer é acontecer e eu não saber. Exato, né? Exatamente. Legal, acho que muito legal aí, enfim, vários ensinamentos. Queria agradecer o teu tempo aí. Acho que se eu pegar um apanhado geral, assim, é interessante a gente ver aonde ainda estão as oportunidades, e quando a gente fala de setor de saúde, né, a oportunidade está aí em você de repente falar para o teu paciente depois de um tempo que ele foi, você olhar uma plataforma que está pouco explorada, você se posicionar de alguma forma diferente, né? Então, assim, tem mercados que já estão altamente competitivos. Acho que tem uma competição, obviamente, em saúde, em especial com o número de médicos, mas acho que quando a gente para e olha a estratégia, a gente falou de muita coisa aqui ainda muito pouco explorada, né? Então acho que é legal pensar isso. Outro dia eu estava entrevistando aqui uma pediatra muito legal que atende na Advance, a Vânia Gato, e ela falou que ela começou a postar no Instagram em 2011, né? Então, assim, o que hoje tem que é o 2011 do Instagram? Olha, né? É verdade. Será que é o LinkedIn que você falou que pouca gente posta? Será que é você conseguir se posicionar, é você fazer um follow-up? Então, assim, o que é o 2011 do Instagram? Acho que você deu vários insights aqui. Eu acho que parar, pensar, montar estratégia, pedir ajuda para outras pessoas e que essas pessoas eventualmente não sejam quem viveu uma época diferente, né? Que obviamente tem muito para ensinar, mas sempre adaptando ao mundo atual, né? Exato, procurar oportunidades também, né? Se você quer bombar o seu consultório, você vai ter que fazer coisas diferentes do que foram feitas em 2011 para bombar o seu consultório. E você vai ter que parar para pensar em iniciativas que são diferentes, procurar canais de comunicação diferentes, formas de impactar o paciente, materiais educacionais. Então, são coisas que vão demandar tempo, mas que no fim do dia você vai colher frutos. Uma coisa prática, né? Por exemplo, automação. Hoje é muito difundido ferramenta de automação em WhatsApp. Só que quantos médicos usam isso? Um exemplo prático, eu faço acompanhamento com médico, cirurgião plástico capilar,
e eu não recebo mensagens a cada 6 meses para fazer o retorno. Eu tenho que lembrar. Mas se ele me lembrasse isso, e é fácil fazer, assim, relativamente fácil fazer essa automação. O Mesh consegue fazer sozinho. Pare de contratar terceiros e vão olhar no YouTube, gente. Tem muita informação Isso lá. é uma coisa muito mais difícil, né? Montar uma automação no WhatsApp é mais difícil que operar um cérebro. Então dá para você fazer muita coisa sozinho, experimentando, olhando, se inspirando também em outras áreas, em outras frentes de atuação para você conseguir evoluir e crescer no consultório ou na profissão. Boa, legal. Quem não segue o Thiago lá no LinkedIn segue, tá fácil porque Boa. é uma rede social, né? Às vezes fala, não, me segue aqui, Isso, aquilo ali. É uma só, é um canal, é fácil. Acho que tem feito um baita conteúdo, tem ajudado muita gente. Obrigado. Tem provocado outras pessoas a escrever também saúde, né? Porque acho que fica aquele ambiente legal, né? A gente falou um pouco, se não tem ninguém falando, alguém precisa olhar a oportunidade. E aí depois eu acho que uma coisa puxa a outra, a saúde precisa. Acho que dá um outro episódio aqui da gente falar do show de horror, infelizmente, né, que a gente vê, e aí prejudicando médico, paciente, plano de saúde, empresa, mas enfim, acho que passa por pessoas boas, gerando conteúdos bons, que querem fazer evoluir e a gente sai lá na frente todo mundo melhor aí. Legal. Fechado? Obrigado pelo Obrigado, convite. Valeu. Tamo junto.